Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Banco de Dados. E como eu falei na última aula, a gente vai estar trabalhando hoje a DDL, Data Definition Language, que é a linguagem de definição aí para a criação do nosso banco de dados. Esse agrupamento é um agrupamento de comandos do SQL, ok? E esse conteúdo é referente ao capítulo 4. Esteja fazendo a leitura do capítulo 4 e assistindo a videoaula para que você possa vir a aprender, certo? E quais são aí os nossos objetivos hoje? Que eu espero que você aprenda. A gente vai criar a nossa primeira base de dados. É importante que você, além de assistir essa aula, também esteja praticando, porque a prática leva à perfeição. Você vai aprender praticando. Então, não só assista o que eu estou fazendo, mas também faça aí na sua máquina, certinho? E aí, para a gente fazer essa aula hoje, o que a gente precisa é do nosso banco de dados. Então, esteja achando aí o nosso banco de dados. No meu caso aqui, eu estou usando o Champ. Se você estiver usando o Champ também, abra o Champ. Ele já estava aberto aqui no meu computador, então é só você clicar Start, ele vai ficar verdinho aqui e você já vai conseguir trabalhar, ok? Vou minimizar ele aqui. Outro que a gente vai precisar e a gente vai utilizar hoje aqui é o Workbench, então esteja abrindo o Workbench também, MySQL Workbench, ok? O Workbench demora um pouco mais para abrir. Ele abriu aqui. Então, vamos aqui no aula, que é a conexão que a gente criou. Eu criei conexão aula. Você vai na conexão que você criou. Ok? Continue. E aí ele vai aparecer para você assim. Se ele não aparecer assim para você, que você consiga aqui colocar para digitar, ele aparecer assim. É só você vir aqui, ó, nesse Create New SQL Table aqui, Tab for Execute, né? Para a gente executar queries. Então você pode abrir aqui. E aí o próximo passo que a gente tem que fazer é salvar. Você tem duas maneiras de salvar: pelo Ctrl S ou File Salve Script. Então vamos salvar o nosso script, onde a gente vai digitar aqui os nossos comandos para estar criando o primeiro banco de dados. Ok? Então eu vou colocar aqui aula. Certinho? Vou colocar aqui a aula e vou salvar o meu script aqui. Salvo o script, porque daí a gente vai utilizando esse script durante as aulas, ok? Salvar. E aí vamos aqui ver. Vamos aqui ver o próximo passo. Então, para mim criar uma base de dados, a síntese base é essa aqui, ó, Create Database, o nome que eu quero dar para minha base de dados. Então, no SGBD você pode ter várias bases de dados. Então, que nem o nosso exemplo aqui, ó, base de dados hospital, escola, biblioteca. Vamos criar a base de dados escola, ok? Para isso a gente vai no nosso MySQL Workbench e é só a gente usar o comando Create Database Escola. Ponto e vírgula. Então, toda vez que eu terminar um comando, eu ponho ponto e vírgula no final. E geralmente a gente utiliza de usar os comandos com letra maiúscula e o que a gente espera que esse comando execute em letra minúscula. Ok? Mas se você digitar tudo minúsculo vai funcionar, e se você digitar tudo maiúsculo vai funcionar. Isso aqui só é boas práticas e também para que você possa vir entender melhor o seu código, ok? Então, Create Database Escola, ele vai criar uma base de dados para mim com o nome Escola. E aqui a gente tem duas maneiras de executar. A primeira maneira é pelo esse arrainho aqui, e esse raio aqui que ele faz, ele executa todo o nosso script. Então imagine que aqui a gente tivesse mais comandos para baixo. Ele executaria tudo, o que está desde o começo até o final. Esse aqui ele executa só o comando onde o nosso cursor está marcado, a linha em que o nosso cursor está marcado, ok? Então eu vou executar esse aqui. E aí ele já criou para mim aqui
uma base de dados escola. Caso o meu comando tivesse errado, a síntese tivesse errado, ou esse banco de dados já existe, ele traria para mim um erro. Como eu vou gerar aqui para você ver, ó. Ele vai trazer aqui um erro falando para mim que a base de dados já existe. Então aqui embaixo a gente vê o que está acontecendo através aqui dos comandos que a gente deu. Se ele foi bem sucedível, ele vai aparecer aqui para mim esse verdinho. Se não foi executado, ele vai aparecer para mim esse vermelho. E se gerar alguma atenção, ele executou o comando, mas aquilo requer atenção, você precisa dar uma analisada, ele vai trazer um triângulo amarelinho aqui. Já já a gente vai ver, ok? Aí a gente também pode usar uma sintaxe para evitar erros, né? E aí o if not exists, quando a gente vai criar a nossa base de dados, a gente quer verificar se essa base de dados, por exemplo, a base de dados escola, se ela já existe, na hora que a gente for criar, a gente pode usar o if not exists. Ele vai testar se essa base de dados não existe. Então, se não existir essa base de dados aqui, ele vai criar a nossa base de dados. Vamos testar aí com a nossa base de dados escola. Vamos colocar então aqui o if not exists. Digitei errado. Vamos corrigir. If not exists. Então, create database if not exist. Ele vai testar para mim. Se escola não existir, ele cria. Como aqui no nosso caso escola já existe, ele vai trazer para mim só uma atenção aqui, ó. Database já existe, ok? Então, é boa prática a gente sempre utilizar aqui o if not exist para verificar quais bases de dados já existentes. Podemos ter várias bases de dados no SGBD, como a gente viu lá no comecinho da nossa aula. A gente pode ter a base de dados professor, base de dados professor não escola, base de dados hospital, base de dados com outro nome. Então a gente pode ter várias bases de dados. No nosso SGBD, o MySQL, ele gerencia todas as nossas bases de dados. Mas a gente precisa aprender aqui alguns comandos para a gente gerenciar. Antes de fazer alguma coisa nos bancos de dados, precisamos indicar o SGBD qual dos bancos de dados queremos acessar. Para isso a gente precisa verificar quais bancos de dados existem, verificar qual banco de dados utilizado e definir qual banco a gente vai utilizar, ok? E aí a gente vai ver alguns novos comandos para isso. O primeiro comando aqui que a gente vai ver é quais bancos de dados existem no SGBD. Então, para a gente listar os bancos de dados existentes, a gente usa o show databases e ele vai trazer para a gente aqui quais os bancos de dados existentes aqui no nosso SGBD. Então, você digite show bases, ponto e vírgula. Sempre terminar um comando com ponto e vírgula. E aí eu vou executar aqui. Ele vai trazer para mim aqui quais os bancos de dados que existem. E aqui está o escola que eu acabei de criar. E aí eu tenho outros bancos de dados aqui, alguns que eu criei e alguns que já vem padrão. Quando você faz a instalação do XAMPP. Para você talvez esteja aparecendo só o escola, o PHP admin aqui também, que vem junto com o pacote, né? E esses outros bancos de dados aqui eu criei para fazer testes, ok? E aí o escola está aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma base de dados escola. Você pode fechar o resultado aqui. Vamos ver mais um comando. Verificar qual banco de dados estamos utilizando. Então, para mostrar qual banco de dados que está selecionado, que você está trabalhando nesse banco de dados agora, qual o comando? É select database. Então, para a gente ver qual que é a base de dados que está selecionada no momento, o comando é select database. E aí a gente fecha aqui com colchetes. E aí aqui esse comando vai indicar para mim aqui, vou executá-lo, qual base de dados. E aí eu não estou com nenhuma base de dados selecionada aqui. Então eu preciso selecionar uma base de dados para mim trabalhar, ok? E o comando para isso é
esse aqui. Então, selecionando determinada base de dados. E aí, sempre que a gente for trabalhar com uma base de dados, esse comando a gente utiliza bastante, é o use e o nome do nosso database. No caso, use hospital. No nosso caso, lá vai ser use escola. E aí a gente vai estar selecionando o banco de dados que a gente vai trabalhar. Ok? Fica assim. O comando. Use database. Não, perdão, gente. É use escola. Tá com o database na cabeça aqui. Então, use escola. Vamos selecionar, vamos executar ele. E aí eu estou selecionado agora com o use escola. Se eu vir aqui agora no select database e executar o select database, ele vai indicar para mim qual banco de dados está selecionado, que é o nosso database aqui. Ok? Para concluir a nossa aula, vamos criar a nossa primeira tabela. Porque aqui é comando create também, que a gente cria a nossa tabela. Então aqui, ó, o mesmo comando que a gente utiliza aí para criar a nossa base de dados, a gente também utiliza para criar a nossa tabela. A diferença é que em vez de database, um banco de dados a gente está criando, a gente vai criar a nossa tabela no banco que está selecionado, que a gente usou lá o use escola. Então eu vou usar o create database, não, create table, professor aqui. E aqui eu estou criando uma tabela professor com os atributos CPF, nome, disciplina, do tipo varchar. Esse tipo aqui é um tipo onde a gente consegue guardar caracteres, ok? Então eu indico quantos caracteres que eu quero que ele guarde. Por que que isso é importante? Porque isso aqui consome espaço no nosso disco. Então, por exemplo, 255 é o máximo de caractere que eu consigo guardar por um atributo, ok? Mas, às vezes, se eu for gastar só 20 caracteres aqui para guardar a disciplina, ele vai reservar para mim 255 espaço e eu vou estar usando só 20, né? Isso não é bacana, a gente perde um pouco de recurso. Então, a gente indica, como está indicado aqui para cima, né? Nome. Até 20 caracteres dá para mim guardar o nome. CPF é 11 caracteres mesmo. Então, e o not null indica que a gente está indicando que esse atributo não pode ficar sem digitar nele. Então a gente precisa digitar. Not null significa que você é obrigado a inserir um dado aqui sempre que você for utilizar a tabela professor. Esses dois campos aqui você é obrigado a indicar, ok? O primary key indica qual é a nossa chave primária. E aí a gente pode indicar que a nossa chave primária tanto dessa maneira aqui, como indicando aqui na frente do atributo que a gente vai estar utilizando. Certo? Vamos criar essa tabela aqui para a gente finalizar essa aula. Então, eu já tenho um comando criado aqui. Eu vou só copiar ele aqui. Você digite, porque, como você está aprendendo, quanto mais a gente digitar, mais praticar, mais a gente vai aprender. Ok? Então eu criei create table professor, CPF, nome, disciplina, todos do tipo varchar, que são tipos de caracteres. Na próxima aula a gente vai ver mais sobre os tipos que o banco de dados suporta aqui, ok? Eu também poderia utilizar aqui o if not exists para dizer que é para criar essa tabela só se ela não existir, né? O comando create suporta o if not exist. E também poderia utilizar aqui, ó, em vez de utilizar o CPF aqui, como está aqui, poderia indicar aqui em cima, aqui no atributo, qual que ele já vai ser, que esse aqui é meu atributo chave, ok? Mas ele está dando um erro aqui. Por quê? Sempre quando a gente termina um comando, e aí a gente termina ele com ponto e vírgula, mas para a gente separar os caracteres aqui dentro, a gente utiliza vírgula. Só que para mim finalizar o comando, o último caractere ele não pode ter vírgula. Aí sim eu estou indicando para ele que está terminando aqui. Ok? Então eu estou dando um create table, se não existir professor, indicando aqui que o meu CPF vai ser a minha chave primária, vai ser a minha chave principal, estou criando o nome e a disciplina, ok? E aí eu vou executar por esse raio aqui, onde tem o type aqui, o cursor. Mas
é o seguinte, às vezes você pode ter pensado aí, mas ele não executa só a linha, porque aqui em cima a gente executou só a linha. Não, ele executa um comando, e o meu comando está indicando que ele começa aqui e termina aqui, é onde está o meu ponto e vírgula. Ok? Então, quando eu clicar aqui, ele vai entender todos que ele precisa executar todas essas linhas até chegar no ponto e vírgula. E aí ele já deu aqui, para mim a tabela criada, professor. Para mim ver isso, é só eu digitar aqui select asterisco from professor. Esse aqui já vai me indicar aqui o que tem aí, se a minha tabela professor foi criada certinho, ok? Estou selecionando e aí tem aqui o CPF, o nome da disciplina criado, sem nenhum atributo inserido por enquanto, ok? Então o select é para selecionar e o from indicar qual tabela que eu quero que ele selecione. E aqui o asterisco indica que eu quero ver todos os atributos que estão aqui dentro. Então essa é a nossa primeira videoaula, onde a gente está gravando aí com alguns comandos. Esteja digitando, pare o vídeo quantas vezes for necessário para você, volte, né? Para você digitar todos os comandos, digite os comandos para que você possa vir aprender. Até a próxima videoaula, ok?